Bom dia, meus irmãos. É um prazer estarmos aqui nessa manhã, pela misericórdia de Deus, para conversarmos e para compartilharmos, melhor dizendo, sobre a palavra de Deus. Minha voz está um pouco diferente, mas em nome de Jesus vai ficar tudo bem e a gente vai conseguir ministrar para a glória de Deus. Sacrifícios que agradam ao Senhor. E a gente tem que pensar nisso, né? Porque assim, Sandra, o que você está falando? Sacrifícios que agradam ao Senhor? Pode tirar. Sacrifícios que agradam ao Senhor. A gente está no tempo da graça, né? E aí, os sacrifícios de animais já cessaram há muitos e muitos tempos. E talvez a gente possa pensar que, na graça eu não preciso fazer sacrifício nenhum. Jesus já fez tudo por nós, e por que eu vou fazer sacrifício a Deus? Então a gente tem que pensar nisso, né? Guarda isso na sua mente. Amém? Então, coloquei esse tema porque Deus falou ao nosso coração sobre isso, ministrou ao nosso coração. E vamos ler um texto. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. É Maria que está no multimídia? Tudo bem? Calma, fica bem tranquila. Coloca devagar. Hebreus capítulo 13, versículo 12 a 16. Né? Abriu aí? Vamos ficar de pé então. Amém? Fazer exercício. Feche os seus olhos, mesmo com a Bíblia aí na mão, e vamos orar ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome nessa manhã. Nós te pedimos a tua infinita misericórdia, porque tu és bom e tu és bom. Nesta manhã nós estamos aqui com o coração aberto para receber a tua palavra. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Quebra todas as amarras que de repente venham prender a nossa mente e o nosso coração. Que possamos compreender e entender a tua palavra. E que da minha parte eu possa ser um canal e conseguir passar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos, nós te pedimos que as pessoas que ouvirem essa mensagem sejam tocadas por ti. E que aquilo que o Senhor quer falar esteja realmente frutificando em nosso coração. Em nome de Jesus nós te louvamos, amém e amém. Então você abriu aí no capítulo 13 do livro de Hebreus, vamos ler. Versículo 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Podemos assentar? Então a gente trouxe aí um texto no livro de Hebreus, que é um livro que o autor é desconhecido, mas ela é escrita aos crentes que estavam sendo pressionados, né, a voltarem à sua antiga fé judaica, ou eles estavam pressionando a misturarem o cristianismo com o judaísmo. Então, enfim, o livro de Hebreus fala da nova aliança que temos com Deus através de Jesus Cristo. Esse é o tema principal do livro ou da carta aos Hebreus, né? E o capítulo 13, ele trata de várias questões sociais e espirituais. Então nós vamos hoje separar uma parte para receber a palavra dos céus, amém?
Então, por isso, nós separamos esses versículos. Porque se você for ler esse capítulo todo, você vai ver que ele vai falando, pontuando algumas coisas que nós devemos fazer enquanto cristãos, né? São os deveres sociais no início e depois alguns textos colocam os deveres espirituais. Mas, independente disso, a gente leu aqui o versículo 12, certo? E aí a gente vai tirar, porque não dá para falar todos, mas separamos aqui 3 conselhos ou 3 deveres espirituais, e eles são tidos espirituais, que todos nós devemos fazer, todos nós devemos aplicar em nossa vida. 3, então, somente. Por quê? Senão vou passar aqui a hora aqui, porque esse texto, ele é maravilhoso e tem várias pedidas, né? Vários conselhos, vários deveres que nós devemos fazer. Mas vamos pensar aqui, tá? O ventilador não vai me ajudar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu sei desligar. É assim? Acho que é. Amém. Primeiro tópico, já está ali, para a gente guardar em nosso coração. Conselho. Saiamos fora do acampamento. E assim, né? Acampamento eu botei ali igreja. E assim sofrer o que Cristo passou. Amém? Então esse é o primeiro conselho que nós vamos aprender aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Primeiro, saiamos fora do acampamento e assim, né? Sofrer o que Cristo passou. Maria, pode tirar, por favor. Que aí, paulatinamente, vai apresentando, por favor, os outros. Isso, obrigada. Então, a gente precisa pensar nisso. Um dos conselhos, então, aqui do autor aos Hebreus para nós é esse. Que a gente precisa sair, é uma convocação, né, dos santos para viver lá fora, como os separados e talvez, muitas vezes, sofrer até a desonra. O versículo que eu separei é o 13 aí, ó. O que a gente leu? Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Mas deixa eu voltar para a gente entender o contexto. Por que saiamos fora do acampamento? Porque naquela época, principalmente na época da Velha Aliança, onde o povo estava andando pelo caminho, pelo deserto, tinha ali o templo do Senhor, né? E em volta o acampamento do povo, porque eles eram o quê? Nômades, eles estavam de um lado, daqui a pouco eles estavam à frente e tinha que desmontar tudo e caminhar. Então, por isso que no centro estava, se a gente olhar desenhos antigos, no centro aqui era onde tinha a Arca do Senhor, onde tinha o templo do Senhor, e em volta era o acampamento de todo o povo de Deus. Entendeu? Ali, então, era o mover de Deus naquela época. E aí o escritor aos Hebreus coloca isso, o sacrifício de animais, que quando sacrificava, o sacerdote sacrificava os animais, ele sacrificava fora e só trazia para dentro do templo o sangue, né, dos animais para oferecer como um sacrifício ao Senhor. Ok. Então, quando ele fala, saiamos fora do acampamento, é ainda sair fora daqui. E hoje a gente traz o quê? A igreja. Nós somos o acampamento de Deus, né? Mas a gente não só vive aqui dentro. Pouquíssimas pessoas são que vivem em qual momento? Trabalham aqui na igreja e participam também da casa do Senhor. Esses têm um privilégio, talvez, né? Claro que sim, tem gente que aspira a trabalhar na casa do Senhor. Então, esse é o tipo de pessoa. Mas a maioria de nós, em algum momento, a gente sai da igreja, porque a gente não mora aqui dentro. A gente não mora aqui. E o Senhor, né, está nos convocando a entender que a gente tem que sair do acampamento. E quando a gente sai do acampamento, quero dizer a vocês que é ir lá mesmo, no meio. Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente lida com outras pessoas de várias fé, de várias questões no seu coração. E eu acredito que não seja tão fácil. Alguém acredita aqui que é muito fácil viver lá no meio, com a nossa fé, obedecendo aquilo que Cristo mandou? Viver lá no meio é fácil? Quem acha pode levantar a mão. O irmão já está fazendo assim. Não é fácil. E eu te digo que esse não ser fácil, você ser cristão lá, é o primeiro sacrifício que nós estamos fazendo aqui, falando aqui nessa manhã. Viver lá, levando o evangelho, vivendo o evangelho, é um sacrifício agradável ao Senhor.
Porque todo mundo pensa, ah não, agora eu sou cristão, glória a Deus, aleluia, vou viver de flores, de rosas. Não, continuamos vivendo aqui no mundo, tereis aflições. Eu costumo dizer que os maiores embates da minha vida são lá mesmo, no meu trabalho. É difícil você lidar com pessoas que pensam diferente. É claro que aqui também tem. Dentro do acampamento de Deus também tem. Também é difícil. Você que trabalha aqui, você que está mais junto, você vai ver as diferenças. Você vai ver que um é mais rude, outro é menos rude. Um é todo sensível, outro é mais grosso. Vou falar isso, porque é verdade, né? Temos várias personalidades. Tem um que passa por você, Pai do Senhor, minha irmã, que Deus te abençoe. Tem outros que passam assim, ó. Aí daqui a 2 horas, lembra? A paz. É o jeito da pessoa. É ruim? É chato? Talvez, né? Porque a gente quer sempre abraço, falar. A gente é brasileiro, gosta desse calor. O carioca também. Mas assim, a gente precisa entender que até aqui dentro tem as dificuldades. Mas lá fora tem muito mais. E isso são sacrifícios que a gente, enquanto cristãos, precisamos fazer que agradam ao Senhor. Porque Cristo sofreu fora do acampamento, foi fora da cidade de Jerusalém, que Ele foi sacrificado, que Ele pagou o preço por nós. A vida de Cristo aqui foi fácil. O pessoal adorava Ele e chegou Jesus, que lindo, maravilhoso. Ele era bem-vindo em todos os lugares que Ele passou. Era bem-vindo? Se você ler o mínimo da Bíblia, você vai saber que não é. Que não é. Agora eu trago você para a realidade. E por que nós queremos, ainda no século 21, ser aclamado por todos? Porque nós somos cristãos. Continua não sendo fácil. Eu confesso que eu continuo achando que está piorando. Não é fácil você ser cristão. Você sair do acampamento e lá você mostrar que é do Senhor, não. Mas por que você não faz isso? Por que não? Por que você não bebe? Por que você não isso, não aquilo? Toda hora você tem que dar uma explicação de alguma coisa. Então não é fácil. Esse é um dos sacrifícios que você e eu, como cristãos, é o aroma que sobe ao Senhor. Esse é um ponto que a gente paga juntinho com o Senhor. Quando Ele fala assim, ó, saiamos fora. Ele convida aqui, ó, do acampamento, levando a mesma desonra que Ele suportou. Se Cristo sofreu desonra, sofreu escárnio, sofreu abuso, quando Ele na cruz do Calvário queria água, deram uma esponja com azeite, aliás, com vinagre. Pensa, você com sede, alguém te dá um copo de vinagre? É horrível. Então se Ele sofreu, por que eu quero ser um cristão que não passe por nada? Não será assim. Não será assim. É honroso, mas às vezes vai ser desonroso. Às vezes você vai ficar envergonhado, sim, por servir a Cristo, porque os outros querem te fazer assim. Mas esse é um sacrifício a ser pago. Porque se eu e você temos a convicção de quem somos em Cristo Jesus, a gente vai continuar firme, crendo no propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Porque aqui Ele fala o seguinte, ó. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Essa é a nossa meta. Vamos viver no mundo, às vezes fora do acampamento, mas somos de Cristo. De longe o Senhor enxerga as nossas estrelas brilhando para a glória de Deus. Aquele ali é o meu escolhido. Aquela lá é minha escolhida. Aquela ali é minha filha. Aquela ali é o meu filho. Agora, isso eu digo quando a gente firma, quando a gente faz as coisas que Deus quer que nós façamos e às vezes somos perseguidos. Aí sim é um sacrifício de louvor. Aí sim é um sacrifício ao Senhor. Mas muitas vezes a gente também vacila. Aí se você for perseguido pelo seu vacilo, aí é outra conversa. Aí é outra história. E também a gente erra. Então muitas vezes a gente vai errar mesmo. Então a gente vai pedir perdão primeiro a Deus e depois a quem de direito. Amém? E assim a gente segue a nossa caminhada cristã, que é uma caminhada de bênção, de vitória, uma caminhada esplendorosa, uma caminhada de milagres, uma caminhada de tudo isso. Mas também tem sacrifícios a serem feitos ainda. Tem momentos difíceis. Tem um dia que você vai chegar e vai dizer, ó, não dá, hoje eu estou desanimada. Mas a gente vai chegar aqui. Amém? Então esse é o primeiro. Então a gente já falou como foi a vida de Cristo, se Ele foi assento todo o tempo, não. Então agora peça sabedoria a Deus para se portar.
fora do acampamento, sabe? Fora do acampamento, porque aqui é muito fácil, né? A gente se abraça, glória a Deus, Deus te abençoe. Nem lá, toda hora lá fora você pode falar, Deus te abençoe, vem aqui. Não, lá é outra linguagem às vezes, lá é outra fala. Tem lugar que não quer nem que a gente fale de Deus. Você é evangélica? Porque as vergonhas vão só aparecendo, né? E cada vez mais próximo de nós, as vergonhas vão aparecendo. O que é as vergonhas? As coisas que às vezes as pessoas fazem, ou vamos nos colocar, às vezes que o povo que está na igreja faz, nós talvez, ou alguém que nós conheçamos. Então assim, está por aí. E a gente fica assim, nossa, Deus está sendo envergonhado. Tá, mas Jesus falou, ai, né? Agora esqueci a palavra. De dizer que os escárnios, não era escárnio, outra palavra, mas ai de quem vir, né? Diga. Escândalos, falou certo. Isso, professora Elisângela. Os escândalos viriam e cada vez mais está aumentando. Mas não se preocupa não, que deixa que Deus vai trabalhar. Porque ai de quem promover esses escândalos. Deus vai ter com aquela pessoa. A gente fica assim, meu Deus, tem misericórdia da sua. Como é que está a tua igreja? Mas entrega na mão de Deus. Deixa que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Então estejamos preparados para lidar com as diferenças que existem e pedir sabedoria, gente. Porque viver só no acampamento aqui é fácil. Eu nem digo que seja não, mas vamos falar assim, que é mais fácil. Que viver o acampamento é o seguinte, se eu venho aqui, só participo e vou para casa e tudo, e amém, glória a Deus, é tudo maravilhoso, porque eu nem me envolvo. Agora, quando você começa a se envolver, que você está mais junto, que você participa dos ministérios, aí você fica mais junto. Então você vê, às vezes, as dificuldades, as mazelas que às vezes existem. E é aprender a lidar com isso e avançar. Porque não tem lugar que não tenha nada, não. Todo lugar que você procurar tem defeito. Por quê? Você está lá, eu estou lá. Aonde a gente estiver tem defeito. Nós somos seres humanos. É pedir a graça a Deus para lidar com isso. Amém? Então Cristo veio e levou o reino de Deus até o povo, foi lá e é o que devemos fazer. Devemos sair fora do acampamento e levando o reino de Deus. Através de quê? Só da fala? Não, hoje em dia nem precisa você falar muito, só viva. Viva o evangelho, que já é a pregação. Você não precisa nem falar, porque tem gente que nem quer ouvir. Mas viva o evangelho. E esse é o nosso sacrifício. Então ele foi escarnecido, injuriado, maltratado. Por quem? Se você observar, pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, eles que estavam lá futucando, né? Mateus 27, só para a gente ver o que Cristo sofreu, de 27 a 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiam com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e as vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Foi só isso, né? Então aqui é só para a gente perceber. Olha só quantas coisas Cristo sofreu ali. É muita coisa. Isso aqui só foi ali. Foi na parte da crucificação, né? Aquele período ali. E antes também ele sofreu muitas coisas. Quem perseguia? Os principais sacerdotes, os anciãos. Então às vezes você vai ser perseguido. Fora do acampamento, mas às vezes dentro também. Pede sabedoria, pede graça e misericórdia. Tá? Mas não corre não. Te digo que correr das coisas que acontecem para outro lugar e ir lá, você vai achar de novo, aí você muda de novo, lá no outro você vai achar a mesma coisa, e aí você muda de novo, e você vai ver que em todo lugar tem pessoas, tem vacilos, tem dificuldades. A gente vai ver isso. Persevera que o Senhor é contigo, amém? O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Então, preciso de Deus em todo o tempo, fora do acampamento, dentro. Saiamos, porque é lá que milagres acontecem, onde Deus é glorificado através de nós, né? Por isso que ele falou aqui, ó.
Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. E é isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Então, esse é o primeiro sacrifício, certo? Vamos para o segundo, então. Segundo sacrifício aqui, ó. Ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor continuamente. Pode tirar, só o segundo. Isso. Então, a gente precisa entender aqui. Ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor continuamente. Porque a gente fala muito. O que será? Agora pensa comigo. O que será sacrifícios de louvor, né? O que será isso? Versículo 15 falou aqui, ó. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Outro sacrifício que nós temos que fazer, que sobe ao Senhor com cheiro suave. Sacrifícios de louvor. Será que é cantar louvor o dia todo? É sacrifício de louvor? Será que é isso? Né? Que a gente pensa que às vezes que só louvor é só isso. Não. Por meio de Jesus deveriam oferecer sempre sacrifício de louvor a Deus. Sacrifício é o quê? Eu botei aqui, ação ou efeito de oferecer algo ou a si mesmo, né? Isso é a divindades. Aqui é porque a gente pegou um dicionário comum. E ele falou assim, mas então é oferecer a si mesmo ou oferecer algo, no caso, para Deus. E o louvor, celebração, homenagem honrosa, isso é louvor. Então são sacrifícios que a gente deve, sacrifícios de louvor, né? O louvor a Deus é um sacrifício agradável a Ele. E precisamos honrá-lo. Será que é só com o nosso louvor, cantando aqui, igual a gente cantou? Se a gente fosse só esperar o louvor daqui dos meninos e a gente cantar junto e acabou, louvamos a Deus por hoje, acabou, agora é só quarta-feira? Não, segunda? Ih, tá fraco, né? Não. O sacrifício de louvor a Deus não é só esse, não. Não mesmo. Tá? A gente precisa honrar o Senhor com nossas vidas e com os nossos lábios sempre. A tua atitude é que vai louvar ao Senhor. É a tua boa atitude é que vai glorificar o Senhor. É a minha atitude fora do acampamento ou até aqui dentro também é que vai glorificar o Senhor. Esse é o sacrifício de louvor. É alguém olhar para você e falar: e aí você, meu querido irmão, Deus te abençoe. Enquanto isso você está dando tempo e pedindo graça a Deus. Não é bem assim. Por quê? Isso é sacrifício. Não é fácil, não. Você fechar a boca na hora que alguém fala assim: isso aqui é assim, assim, assim. E você: glória a Deus. Senhor Jesus. Enquanto isso você está orando: Senhor, o que eu faço aqui? Não vou dar um soco nele, não vou dar. Porque às vezes é tanta coisa que passa em nossa mente. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você? A pessoa fala tão atravessada que a vontade é pular no pescoço. Principalmente, né, os homens que o digam, não que nós mulheres não façamos. Mas assim, sacrifício de louvor. Sandra ficou quieta. Deus é bom. Olha o sacrifício de louvor subindo. Isso foi um exemplo comum que eu estou dando, mas tem vários outros. Então, assim, deve ser em todo o tempo, né? O sacrifício de louvor é contínuo, não foi assim que aqui disse? Que é fruto, o que é fruto? Pensa na árvore. Fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. É fruto. Fruto. Deve ser em todo o tempo. Então, será que isso é fácil? Uma Georgina, isso é fácil? Será que eu tenho feito assim? Gosto de fazer pergunta para a gente pensar. Pensa aí na sua fala, no sacrifício que você tem ministrado ao Senhor de louvor. E depois que você fecha a boca aqui do louvor e vai para casa, como é que fica? O louvor é contínuo ainda na sua boca? Nos seus lábios? No meu? Não é isso? A mensagem primeiro foi para mim. Você acha que não foi?
Então, gente, e outra coisa, Mateus, Jesus já falava o quê? A boca fala do que o coração... Pois é. O que tem enchido o seu coração? Presta atenção. Porque assim, a gente é de fases. Se a gente está estudando muito, a gente fala dos estudos. Se a gente está fazendo muitas comidas, vou dar aqui quem é cozinheiro de mão cheia, está falando ali de uma receita, de alguma coisa. Então, é por quê? Porque a boca só fala que o coração está cheio. Mas a gente está cheio de Deus e tudo, a gente fala de Deus também. Ah, mas eu vou falar de Deus 24 horas? Às vezes, com a boca fechada, você está pregando suas atitudes. Você não precisa falar o tempo todo, até porque ninguém aguenta. Né? Que Deus deu o simancol a todos nós, porque tem gente que fala, e aí tem problema, né? Fala direto, nem te ouve. Bom, isso aí é outra conversa, né? Mas a gente pede graça ao Senhor, gente. Então, nós precisamos guardar isso no coração. Cuidado, preencha sua mente com temas que estejam de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Aí o que eu faço? A pergunta: o que você anda vendo e ouvindo? Isso também contribui para a sua mente, para o seu coração estar cheio. O que é que você anda vendo e ouvindo? O que é que você anda fazendo? Tudo isso são sacrifícios de louvor ao Senhor que a gente precisa eliminar se tiver alguma coisa errada. Né? Então, quem você anda isso? Ofereça sacrifícios de louvor, de gratidão, de celebração, e isso em todo o tempo. E aí, em todo o tempo, a gente lembra de Eclesiastes, que diz: há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de chorar, há tempo disso, daquilo, de várias coisas. Então, em todo o tempo, o sacrifício de louvor tem que continuar. Eu recebi uma bênção, tenho que louvar ao Senhor. Eu não recebi uma bênção, eu também tenho que louvar ao Senhor. Eu fui aceita, porque nós seres humanos queremos ser aceitos. Seria hipocrisia da minha parte se eu dissesse que eu não quero ser aceita. É óbvio que eu quero. Eu glorifico a Deus. Não fui aceita, foi atravessado. Pensei, não gostei, aquele negócio que você fez ali e tal. Glorifico ao Senhor, peço perdão e conserto. Sacrifícios de louvor contínuo em todo o tempo. Em todo o tempo. Estou desanimado. Não vou louvar, não. Glorifica o Senhor. No desânimo, glorifica o Senhor. No desespero, glorifica o Senhor. No luto, glorifica o Senhor. Né? Quantas vezes alguém pede... Alguém, igual essa semana, nossa irmã perdeu, e a gente pensa assim: meu Deus, fortalece, porque é um momento difícil você perder um ente querido. Mas depois você vê a irmã louvando ao Senhor. O Senhor tem um controle de tudo, o Senhor glorificou. Sabe aquele que perde alguém e você pensa assim: como será agora a vida daquela irmã? O Senhor fortalece, aí daqui uma semana você olha, ela já está vivendo, ela está avançando, está vindo aqui, fazendo sacrifício de louvor, mesmo com o coração às vezes triste, amargurado, mas vem à casa do Senhor, participa, se tiver uma visita ela vai, o coração desse tamaninho apertado, mas ela está fazendo sacrifícios de louvor, de mesmo independente do que ela está sentindo, ela está glorificando ao Senhor. Eu preciso aprender isso. Porque às vezes na hora das coisas ruins, ninguém quer glorificar a Deus. Não fala comigo, não, agora eu não quero nem saber de oração, não quero nem saber disso. Não, irmão. Vamos orar. Vamos orar, pedir graça. Às vezes as crianças estão desesperadas lá em casa e por alguma coisa, né, coisa de criança. Eu falo, vem aqui, vamos orar. Oh, vamos orar, meu. É o que eu sei fazer agora, é orar. Vamos orar? E depois a gente pensa, o Senhor dá estratégias, calma. A André está aqui que sabe, né? Às vezes a gente fala assim, ele também fala, e ele fala, vamos orar. E depois o Senhor vai dando estratégias para vencer, amém? Então sacrifícios de louvor é em todo tempo, em todo tempo. Há tempo que você vai ser amado, mas há tempo que você não vai ser amado. E não é bom não, é chato, é ruim, é triste. Mas ali você ainda vai glorificando o Senhor. Senhor, tem misericórdia. Não estou aguentando vir nesse lugar. Às vezes o trabalho está tão insuportável que aí você levanta, tenho que ir para aquele lugar. Senhor, me dá misericórdia, me ajuda aqui, que eu vou ali e quero glorificar o teu nome. E assim são as mazelas da vida. Então os sacrifícios de louvor que a gente tem que render são as nossas atitudes, fruto dos nossos lábios que confessam o nome do Senhor em todo o tempo.
sacrifícios de louvor ao Senhor. Isso agrada a Ele. Poxa. Marinete, agora eu inventei o nome, se tem alguém aqui com esse nome, amém. Deus, né? Marinete está assim, mesmo naquela luta, está me glorificando, está me exaltando, assim como Jó fez e tal. E Deus ouve, Deus vê, Deus está te vendo. O pastor não está te vendo, eu não estou te vendo, mas o principal está te vendo. O principal. Então, se ele saiu fora do acampamento e lá fora passou desonra, passou tudo, por que a gente quer ser o bonzão sem passar nada? Sacrifícios de louvor. Amém? Glorifica ao Senhor, né? Amém. E o terceiro e último ponto dos sacrifícios que agradam ao Senhor. Precisamos manter a prática do bem e a cooperação mútua. Aonde você leu isso, Sandra? Aqui, ó, no versículo 16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Olha. Ah, Sandra, mas ajudar o outro é maravilhoso. Toda hora? Toda hora? Ah, às vezes você está dormindo, tem alguém batendo na tua porta, querendo um quilo de alimento. Você acha que isso é bom? Claro que não. Vou levantar mal-humorada. Se bem que a hora que eles batem eu já acordei, né? Mãe não acorda mais tarde. E às vezes lá em casa, porque meu pai é pastor, na hora do almoço, que é incrível aquilo, batia. Aí eu falei, isso é hora de bater no portão dos outros na hora do almoço? Meu Jesus, né? Então, para você ver, na hora do almoço é hora de visitar alguém, pelo amor de Deus, Senhor. Mas meu pai sempre teve um coração muito bom. E aí ele ia atender, às vezes era dinheiro que a pessoa queria, ou era um alimento, e ele dava. E a gente cresceu vendo isso, né? De um tempo, né? Depois. Mas isso são sacrifícios, tá? Não é? Fazer o bem é um sacrifício que agrada ao Senhor. Fazer o bem é um sacrifício, então, ou seja, vai te custar alguma coisa. Fazer o bem é um sacrifício que agrada ao Senhor. Foi aqui, ó. A Bíblia mesmo que falou aqui. No versículo 16. Né, ó. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E agora? Isso aqui é meu. Ah, não me perturba, não. Porque às vezes nós somos assim mesmo. Às vezes foi a nossa criação, a nossa personalidade. Uns têm mais facilidade de ser bons, de abrir a mão, de ajudar, outros não. Inclusive uns têm dom mesmo. É nato, você vê na pessoa, gosta de ajudar. E aqui a gente tem várias pessoas que a gente conhece, na minha família também. E tem outros que vão ter que ser aperfeiçoados, sabe como? É difícil. Aí coça o bolso, só quer sair R$1, aí você tem mais. Outros têm mais dificuldade com isso, entende? E isso faz parte, porque cada um aqui é de um jeito. Esses são sacrifícios que agradam ao Senhor. Praticar o bem. Então pratique o bem, você não está perdendo tempo não. Ah, eu sou uma besta mesmo, estou ajudando a todo mundo. Não, deixa que o teu Deus está vendo. Deixa que o Senhor te recompensa. Ah, Sandra, você é muito boba. Às vezes as meninas falam lá, porque eu falo assim, gente, não liga para isso não, perde teu tempo com isso não. Ah, tudo para Sandra é assim, não preste atenção. Claro que não, não vale o meu estresse por conta daquilo. Mas lá no trabalho eu preciso aprender muito. Isso é só um exemplo de uma coisa boa. Mas eu preciso muito aprender. Porque às vezes você também está irritado com alguma coisa. E aí você, né? Aí teve um dia, você tem que contar, porque isso foi demais, né? Foi um exemplo. Estava lidando com um paciente, e ele muito difícil, queria uma coisa, queria outra, blá, 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 blá. Eu trabalho em quimioterapia, lido com pessoas que têm câncer, eu instalo a quimio, junto com meus amigos ali. Mas aquele moço estava querendo me tirar do sério, porque ele falou assim, está doendo aqui, está doendo. E a gente sabe que quando dói tem que trocar. Aí quando eu cheguei lá, vamos trocar. Ele disse, não, mas o que você acha de segurar mais um pouco, que não sei o quê, mas você não me chamou aqui para trocar? Tá, primeira vez. Aí a segunda, ele, mas está doendo.
Ah, mas que não sei o quê. Eu falei, Jesus, me dá graça. Dá graça, porque eu não quero sair da graça. Aí, teve uma hora que eu me esquentei e eu falei assim para ele, vem cá, olha só, eu até esqueci o nome dele. Para eu não, tá? Eu não quero me estressar com você e nem você comigo. Vamos ver o que é que você quer fazer. Você quer trocar esse acesso venoso ou não? Porque eu tenho que trocar, não posso deixar a quimioterapia destruir o seu braço porque você não quer. E eu falei assim, mas já não estava me aguentando. Então, para eu... Ah, mas você não pode. Você não pode ficar nervosa. Ah, quando ele falou isso, eu falei... Deu um tempo... Você já trabalhou? Porque a gente lida com pessoas. A gente é ser humano. E às vezes a gente se irrita. Mas eu estou tentando falar com você para não ser mal educada para você e nem você comigo. E aí ele ficou quieto. E eu consegui fazer o trabalho até o final. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, gente, Jesus, como é que pode? A pessoa te testa até a última gota. E ainda porque eu achei aquilo desafiante. Na sua profissão, você não pode ficar nervosa. De onde saiu essa ideia? Porque a gente da saúde também é ser humano, tá? Dizendo aí para vocês que já foram, às vezes, por algum motivo... Claro que tem gente braba em qualquer lugar, mas, assim, é complicado você chegar e dizer isso, assim. Poxa, eu não sou de ferro, né? Mas eu tratei com tranquilidade, a gente se fala normal e eu, glória a Deus, naquele dia eu glorifiquei o Senhor, porque a vontade era falar assim, olha só, não aguento você não. Você quer ou não quer? Podia falar isso, né? Mas eu falei, não, aí Deus me ajudou e aquele dia eu glorifiquei o Senhor. Então são sacrifícios que a gente tem que fazer quando a gente está lidando com o outro, porque todos os sacrifícios, porque, assim, eu lidar comigo mesmo, às vezes é mais fácil, não é? Mas quando eu lido com o outro... E aí os casados digam amém, é difícil mesmo, né? Tem aquele dia que a mulher, né, acorda e não está muito legal, né? Mulher, né? Às vezes o homem também, o homem é outra coisa. Ah, tem um problema no trabalho e voltou com cara feia. E a mulher está em casa. Então, assim, existem os embates da vida mesmo, existem. Mas a gente tem que pedir graça ao Senhor e pouco a pouco a gente vai pedindo graça e melhorando. Porque ninguém é 100%, gente, ninguém é 100%. Tá? Mas esses são sacrifícios. Agora, voltando aqui, praticar o bem é um sacrifício que agrada ao Senhor, tá? E a mútua cooperação, o que é isso? É você se ajudar. Aqui, ó, no acampamento de Deus, mútua cooperação. O irmão não conseguiu, vamos lá, te ajudo, vamos lá. Ah, eu não posso hoje, eu posso. E não sei o que e tal. Assim aqui dentro do acampamento, fora também. O que a gente puder ajudar, a gente ajuda, né? Porque, pensa, somos luz, precisamos ajudar, auxiliar. Tudo com equilíbrio, tá, gente? Porque também tem aqueles que ajudam 24 horas por dia. Tudo tem seu limite também, né? A gente precisa entender isso. Não vai pensar assim, agora só tem que praticar o bem direto, 24 horas por dia, não vou varrer mais a casa, não vou fazer mais nada, só vou ajudar todo mundo. Não exagera, né? Não exagera. É tudo com sabedoria. Então, a prática do bem é quando você for... isso aqui eu coloquei para a gente pensar. E isso a gente faz muito na saúde. A prática do bem também é o seguinte, de quando você for procurado, tente ajudar. Não diga assim, não sei, somente, não diga isso não. Dê um norte àquela pessoa, um caminho pelo menos, né? Porque às vezes a gente está cansado, a pessoa, Sandra, não sei não, vamos embora. Não, né? Eu tenho aprendido isso muito na saúde e já tive aulas sobre isso. Alguém te procurou, pediu um auxílio, você não pode ajudar? Ouça pelo menos e encaminhe aquilo ali. Dê um caminho, porque ali já foi uma atenção que você deu. Isso é praticar o bem. Você ouvir a queixa daquela pessoa e aí você de repente fala assim, procura a professora Elisângela, que ela tem mais um conhecimento nessa área aqui, ela vai te ajudar. Pronto, você já fez o bem. Você não fez assim, não sei de nada não. Não. Caminhe, ouça, mesmo que você não possa. Teve um dia lá que eu falei assim, a menina porque queria falar, né? E eu sabia que eu não ia resolver. Era aquela menina que trabalha lá na administração. Eu abracei ela e falei, fala, estou te ouvindo, o que é? Mesmo que eu não entenda, vai. Aí ela falou no final, não posso te ajudar, mas te ouvir.
Ela começou a rir. Te ouvi. Agora você espera, porque a fulana vai chegar e ela que vai te atender. E ela começou a rir. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer ser ouvida, quer resolver, e aí você não pode. Mas só dizer assim, não sei, é chato, né? Vamos minimizar isso aí, ajudar. Então ajuda, a cooperação mútua é isso. Se ajudar um ao outro, né? Ajudar, cooperar, tá junto. Para muita gente isso é chato mesmo, porque às vezes é. Mas esses são sacrifícios que o cristão deve fazer e que agrada ao Senhor. Então, às vezes, o praticar o bem vai te custar tempo, às vezes valores, mas precisamos nos importar com o outro. E o que é essa mútua cooperação? É um ajudando o outro, cooperando, não disputando, né? Mas somando. E assim, a gente vai desenvolvendo a unidade. E quando está lá fora, esse comportamento vai glorificando ao Senhor. Amém? Então ouça, né? Aí aqui, tente ajudar, não atrapalhe. Cuidado, será que a sua fala está atrapalhando? Aí isso aqui é um pensamento para a gente mesmo. Não é para mim. Será que eu estou falando muito, estou atrapalhando, né? Às vezes não estou ajudando, mas estou atrapalhando, né? Melhor ficar quieto então, né? Quem não ajuda não atrapalha, não é assim? É melhor? Você não ajuda, mas também não atrapalha, não. Vamos pedir sabedoria a Deus. Então, tente ajudar, não atrapalhe. Cuidado com a nossa fala. Ouça, abrace, dê um caminho a quem te procura. Diz assim, não, eu vou procurar ali. Aqui na igreja a gente costuma, procura Solange, que ela entende, tadinha dela, né? Procura ela. Mãe Jaís, vamos procurar o líder e tal. Não tem problema, mas você ouça o irmão, né? Tiago 4,17, para a gente terminar. 4,17. E aí? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Porque, às vezes, aquele irmão veio até você, ou uma pessoa, e te procurou, e eu estava precisando de um arroz. E vem aqui, irmão, vou orar com você, e Deus vai te abençoar, e você vai conseguir esse quilo de arroz. É assim que a gente tem que fazer? É claro que se eu não tiver, né, aí é um outro nível de conversa. Se eu tiver só 1 quilo na minha coisa, eu divido lá meio a meio, ou não sei. Mas vamos orar. Mas é isso, se você sabe fazer o bem e não o faz, você também está errando. Né? Vamos pensar nisso. Essa semana foi muito interessante, segunda-feira, já estou concluindo, que eu estava lendo essa palavra, e esse texto. E a irmã, a diaconisa Ana Regina, estava falando comigo desde de manhã, sobre um episódio de alguma coisa lá, de glicose de uma pessoa e tal, enfim. E eu estava explicando a ela, mas eu acho que a pessoa do outro lado estava nervosa e não estava entendendo, né? Uma Adriana estava lá também. Mas como? E aí me mandou algumas mensagens e eu falei, gente, ela não está entendendo, né? Ele lá não está entendendo. E lendo uma palavra dessa, a prática na hora, porque eu falei assim, como que eu estou aqui sentada lendo uma coisa dessa, e o que a pessoa está me perguntando para mim é simples, porque eu sou da área de saúde, aquilo ali para mim é simples, mas para a pessoa aquilo é uma coisa muito difícil, além da pessoa estava muito nervosa. E a irmã queria ajudar. Eu falei, estou lendo uma palavra dessa e ficar só por telefone, era na minha rua, eu falei, não, irmã, vou aí agora explicar pessoalmente. Aquilo ali foi porque Deus falou assim, você está lendo essa palavra, e tu vai ficar ainda nessa aí do WhatsApp? A pessoa mora aqui na esquina, né? É demais. Meu marido até me ligou, eu estava lá, por isso, porque como que eu estou estudando uma palavra dessa e fico ali tentando orientar pelo WhatsApp se eu posso ir lá? E a pessoa não estava entendendo, tem coisa que você tem que ir. E eu fui. Aí resolvemos lá, graças a Deus, e deu tudo certo. E aí naquela hora eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso. Porque assim, às vezes a gente lê ali tudo, mas, gente, tem que partir para a prática, né? Tem que partir para a prática, não tem jeito não. E quando a gente pratica, vem a satisfação no coração de ter atendido ao Senhor e de ter ajudado alguém, né? Porque se você tem essa capacidade, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que abençoe as nossas vidas, tá? E vamos fazer então essa mútua cooperação, né? E Deus vai nos abençoar.
Amém? Então, recapitulando os 3 primeiros, está ali, né? Ela já colocou para a gente entender aqui os sacrifícios que agradam ao Senhor. Primeiro, da gente sair do acampamento e sofrer lá fora, né? Por amor ao Evangelho. Ah, Sandra, mas não se compara ao sofrimento de Jesus. Claro que não. Mas você dizer que não quer sofrer nada, meu filho, esqueça isso. Nós somos de Cristo e vamos lá viver o Evangelho ou levar o Evangelho e às vezes passaremos por alguma coisa assim, algum constrangimento, alguma desonra, alguma coisa. Mas vai, continue, porque esse é um sacrifício que agrada ao Senhor. O segundo sacrifício é o quê? Sacrifício de louvor continuamente. Em todo tempo, glorifique ao Senhor. Em todo tempo, agradeça ao Senhor. Ah, mas nem sempre é fácil. Exatamente, esse é o sacrifício. Nem sempre é fácil. Esse é o sacrifício. Não é fácil mesmo. Tem hora que é muito difícil, mas a gente vai tentando e Deus vai te abençoando. E 3, precisamos manter a prática do bem e da cooperação mútua. Viu? Tem uns que têm mais facilidade, outros não. Mas a gente vai no nosso tempo. Amém? Então, gente, a conclusão disso tudo é o seguinte: a vida cristã é um caminho excelente, é um caminho de bênção. Sim, de bênção sim. Porém, existem alguns sacrifícios ao longo dessa trajetória que a gente precisa, para agradar ao Senhor, agradar ao teu Deus, aquele que te salvou. Então, ir lá fora, levar o Evangelho e sofrer às vezes desonra, oferecer louvores a Deus, é tudo que eu falei aqui agora, com sua vida e lábios em todo o tempo e praticar o bem, né? Aquele que te pede, com sabedoria e equilíbrio, né? E é isso, senão eu vou ficar aqui repetindo, que eu botei tanto que eu falei, precisamos, né, praticar isso. Esses são sacrifícios que Deus se agrada e desenvolve a sua salvação. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração, já concluindo. Mas, Sandra, se eu fazer esses sacrifícios eu vou ser salvo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cristo sofreu por nós, pagou o preço, e se nós cremos nisso, Ele é nosso Salvador, nossa salvação está com Ele. Agora, esses sacrifícios são na nossa caminhada, para que a gente desenvolva a salvação, para que a nossa vida cristã ela seja desenvolvida, a gente cresça, amadureça, entendeu? Não estou dizendo aqui que a partir desses 3 sacrifícios a sua vida será salva. Não, porque não tem nada a ver. Isso é o desenvolvimento da salvação. O pacote que Jesus nos deu está lá. Ele nos salvou. E nós glorificamos a Deus. E em agradecimento a Ele, esses sacrifícios sobem a Ele com cheiro suave. Viu? Porque se você ama ao Senhor, eu amo ao Senhor, sacrifícios que agradam a Ele, é satisfatório. E quando sobe para Ele, o aroma desce para nós também. Uma satisfação que não tem o que pague, só o Senhor mesmo. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos nesta manhã por essa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Uma palavra que coloca-nos para pensar que precisamos melhorar a cada dia, precisamos desenvolver a nossa salvação, precisamos glorificar o Teu nome e oferecer a Ti sacrifícios que agradam ao Senhor. Toma conta dos meus irmãos, abençoa cada um que está aqui nesta manhã, aquele também que vai ouvir essa palavra, aquele que está em casa, que seja tomado pelo Teu Espírito Santo, de uma sabedoria, de um entendimento, de um amor, para que possamos desenvolver, Senhor, e fazer as coisas como deve ser. Que o Senhor nos ajude, nos oriente, abençoa cada um, aqueles que estão lá embaixo, que estão à frente trabalhando, a nós que estamos aqui, estenda as suas mãos sobre nós, nos ajuda a cada dia a glorificar o Teu nome, que os nossos sacrifícios sejam agradáveis a Ti, Senhor, para dizer que Tu és santo, Tu és digno e Tu és poderoso, e nós precisamos a cada dia da Tua ajuda, do Teu auxílio, para Te glorificar, que a gente quer Te agradar, Senhor, a gente quer Te agradar, às vezes não sabemos, ou não conseguimos fazer. Nos orienta, nos guia, nos dá direção, que essa palavra venha frutificar e que a gente coloque em prática e nos lembrar que esses sacrifícios agradam ao Senhor. Em nome de Jesus eu te glorifico nesta manhã. Amém e amém.